Bom dia, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos de volta. Nessa parte faremos as análises incluindo covariáveis em softwares. Agora nós vamos fazer esse mesmo exemplo no SAS. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar data para criar um banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados de A, por exemplo. Poderia ser entrada, B, qualquer nome que você quisesse fornecer. Começando com letras, né? E pode ter número no nome, mas tem que começar com letras. E aí vamos colocar o input para definir quais os cabeçalhos, as colunas que esse nosso banco de dados vai conter. Ela vai conter tratamento, vai conter peso inicial, peso final, e depois eu vou pôr um arroba aqui. Por que esse arroba? Porque eu quero, para economizar espaço, não ter que mudar de linha a cada novo indivíduo, que eu digitar os dados desse indivíduo conforme o cabeçalho aqui. Então eu quero continuar aqui digitando o primeiro indivíduo, segundo, e na sequência, numa mesma linha. Então eu vou colocar o arroba para isso. Além do arroba, eu vou pôr o cifrão aqui no trat. Por quê? O tratamento vai ser alfanumérico, ele recebe também letras, né? Então vai ser A ou B os tratamentos, então tem que ser alfanumérico declarado. Já o PI e o PF não podem receber o cifrão, porque senão eles seriam considerados texto e não números, né? Então, na sequência eu ia colocar o cards e entrar com os dados, mas antes do cards eu vou colocar uma equação chamada GMD, ganho médio diário, é igual a PF menos o PI. Então, peso final menos inicial, dividido pelo número de dias, que era 60. Então, ao fazer essa equação, eu tenho já o ganho médio diário para cada animal. Então, ele é o quê? Quanto que começou, o quanto que terminou de peso, menos o quanto que começou, que é o ganho do período, dividido pelo número de dias do período. Então, eu tenho um ganho médio diário. E aí eu quero fazer o que agora? Eu quero entrar com os dados. Por que eu posso fazer essa equação antes de entrar com os dados? Porque cada programa ele tem suas regras. E nessa linguagem do SAS, você entra com a equação depois que você já definiu o cabeçalho, mas que você ainda não definiu os dados. E no final, além do tratamento, peso inicial e peso final, ele vai criar uma nova coluna chamada GMD. Então, cada linguagem vai ter a sua forma de entrada de informações, de argumentos, de funções. Nessa é desse jeito. Então, na sequência aqui nós temos o tratamento A, peso inicial era 44 e depois 102, peso final. Depois tratamento A de novo, só que esse animal, o peso inicial é 50 e o peso final 110. O próximo animal também, tratamento A, que caiu para ele, e o peso inicial era 45 e o final 106. O próximo animal, o peso inicial era 60 e o final 118. O próximo animal, o peso inicial era 56 e o final 113. O próximo animal, o peso inicial era 54. Não estou cabendo tudo aqui para mostrar. Então, deixa eu unir mesmo que a separação estava mais bonita antes. E o próximo é 106, o peso final. Agora eu vou colocar os dados dos animais que sorteados caíram no tratamento B. O peso inicial, antes de receber tratamento, era 55, mas o peso final passou a ser 114. B de novo, próximo animal, e 83 de final. B, 49 de inicial, 97 final. B, 54 e 99. B, 56 e 105. B, 58 e 110. Agora vamos pedir para imprimir esses dados na tela, para a gente conferir futuramente se a gente não errou nada na digitação, na hora de conferir os nossos dados. E aí nós vamos usar o proc glm e vamos colocar para se referir ao data igual ao que a gente chamou de A lá em cima. Se a gente tivesse chamado de entrada, tinha que ser entrada. Então, uma boa prática de programação você definir. Entretanto, se você tirasse ele daqui,
Como default, se esse fosse o último rodado pelo programa, que está logo acima, ele faria o ProcGLM dele abaixo. Como que isso pode dar problema? Vamos supor que você coloque outro banco de dados abaixo, rode ele, depois vem aqui, só selecione esse trecho com GLM e rode ele. Você vai ter problema, porque ele vai tentar buscar no último arquivo rodado. Quando você coloca data igual ao nome e endereça a esse arquivo, obrigatoriamente ele vai buscar nesse data. Então é uma boa prática de programação fazer isso. Então, o ProcGLM, a gente vai entrar com o class, igual no ProcAnovo. E quais são os dados, as variáveis classificatórias? É só o tratamento. O que vai mudar, se fosse um DBC, por exemplo, aqui entraria o bloco também. Mas não é. Então, nesse caso desse experimento, o bloco, a covariável, ela não é classificatória. Quem é a nossa covariável? O peso inicial. Então, nosso model vai ser o quê? Resposta está, na verdade, chama GMD, né? GMD, não é o peso final, o GMD que é a nossa resposta. Vai ser o quê? Vai estar em função da média do resíduo, que não aparece na hora que a gente escreve aqui o modelo, eles já são de default, padrão. Depois a gente tem que adicionar o quê? O tratamento. E temos que adicionar também a nossa covariável, peso inicial. E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é escolher qual soma de quadrados que a gente vai solicitar para o SAS. Nesse caso, eu vou pedir a soma de quadrados do tipo 3, que eu vou ter uma solução que eu acredito mais adequada, principalmente se a gente tiver problema de desbalanceamento. Se a gente pedir a soma de quadrados tipo 1, as soluções que a gente vai obter, se a gente colocar tratamento antes de peso inicial ou peso inicial antes de tratamento, vão mudar. Então, a gente vai trabalhar com essa soma de quadrados, que a gente vai poder encontrar também o mesmo resultado que a gente encontrou nas análises à mão e também o mesmo resultado quando a gente usar o software de planilhamentos, porque a gente vai trabalhar com o quê? Com o modelo completo, menos os modelos reduzidos, que tiram a hora feito o tratamento e hora o peso inicial. Então, a soma de quadrados, no meu ver, vai ser mais adequada para essa situação que a gente está trabalhando aqui. Então, vamos rodar e ver o que a gente encontra de resultado. Aqui nós temos o banco de dados para a gente conferir se não digitou nada errado. Aqui já está construído o GMD, que foi o quê? Peso final menos o inicial, e o resultado dividido por 60, que era o número de dias do experimento. Na sequência, a gente tem aqui, procedimento GLM, 2 levels para o tratamento, os valores A e B para esses levels, classes nesse caso, né? Aqui a nossa análise de variância, só que nesse programa saiu o que? O modelo, 2 graus de liberdade, soma de quadrado do modelo completo, e saiu o erro aqui em cima, número de graus de liberdade, 9 graus de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, e aqui sai o que? A soma de quadrados do tipo 3 para o tratamento e para o peso inicial. E a gente tem o F calculado em ambos os casos, e a gente vê que se eu fizesse esse mesmo exemplo para o peso final, eu teria um resultado significativo. Depois eu vou rodar para vocês verem com relação ao peso inicial. Mas apenas a correção de trabalhar com o GMD resolveu esse problema. Então, nesse exemplo, a covariável não era necessária. Né? Pode existir casos, a covariável não foi significativa. Pode existir casos em que, sim, ela é necessária. Mesmo que você faça o ganho mediário, como os animais maiores já começavam melhor, às vezes eles vão ter um maior ganho mediário do que os animais menores que começavam o experimento em condições piores. Esse foi um caso em que a covariável não foi significativa. Ela não era necessária. Mas existem casos em que ela vai ser. Então, sempre é bom, se você conhecer, existir, você poder controlar, você levar ela em consideração na análise.
Se ela não existe, o efeito significativo, diferente do bloco, a gente não restringiu a casalização para ela. Poderia ter algum experimento que usou alguma restrição. Nesse nosso experimento, a gente não usou nenhuma restrição na casalização. Então, não haveria problemas da gente fazer a análise sem considerar essa covariável, que é basicamente uma variável observacional. Então, rodando de novo, sem ela, ficaria dessa forma o nosso resultado. E se nós utilizarmos, em vez do GMD, o peso final como variável resposta e acrescentarmos o peso inicial como covariável? E nesse caso, a gente vai encontrar resultado significativo pelo fato de que na composição do peso final existe o peso inicial, né? Então, é muito provável que a gente vai encontrar um resultado significativo. Mas mesmo assim, na GMD a gente poderia ter encontrado. Só que a gente queria fazer um exemplo não significativo e para a gente ver o que a gente poderia fazer a partir daí. E por isso a gente acabou fazendo desse jeito. Então aqui já seria um exemplo significativo. Mas é um exemplo não muito útil porque a gente usa o GMD em vez do peso final. Porque o peso final já traz consigo o viés de um período anterior ao experimento. Aqui nós vamos ver como poderíamos fazer esse exemplo no software de planilhas. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é identificar a nossa y, que não vai ser o peso final, e sim o GMD. Então vou colocar um pouco mais de espaço aqui. Então temos nossa variável resposta no y. A nossa x, nós temos aqui uma x que não é o que a gente vai pegar. A gente tem uma x completa, que é essa aqui, ó. Tem o que? Média, tratamento, mais o efeito associado à covariável. E temos como pegar diferente, ó. Pegar apenas essa parte aqui, ó, que é o que? Tem a média mais o tratamento. E temos como pegar essa segunda parte, que tem a média mais a covariável. Então a gente pode trabalhar com modelos reduzidos. Então eu coloquei tudo num lugar só. Eu não posso pegar essa x completa porque ela tem a média duas vezes, então vai ter dependência linear. Então eu posso pegar completa aqui o azul mais o roxo. Eu posso pegar essa parte aqui, ó, essas duas primeiras colunas, como modelo reduzido que tira o efeito da covariável. E esse aqui, as duas últimas, modelo reduzido que tira o efeito apenas do tratamento. A média continua aqui do outro lado, então a média está repetida. Para a gente poder fazer esses modelos reduzidos sem ficar fazendo um monte de matrizezinhas ao longo do Excel, que fica mais difícil de achar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar o efeito que vai estar associado ao beta 1. Quem que é? Era x menos x média. Então a gente tem que pegar aqui e identificar o que é o nosso x. Nosso x, associado à covariável lá no modelo, é o nosso valor do peso inicial, né? Nosso covariável. E quem que é a média da covariável? A gente pôs aqui embaixo. Então a gente pode fazer assim e está resolvido o nosso problema. Só que não está, porque se a gente arrastar para baixo vai ter problema. Então eu vou apertar o F4 na média, para quando eu arrastar para baixo, ele arrastar os outros, mas não arrastar a média. Então pronto. Criamos aí a nossa matriz, as nossas três matrizes X. A completa, essas três primeiras colunas, a reduzida que exclui a covariável e a reduzida que exclui o tratamento. Aqui nós temos o que? Vamos clicar aqui para a gente ver. Ó. M-multi da inversa da multiplicação da transposta dessa x, ó, que tem as três primeiras colunas, vezes a própria x. Então, x' x invertida e multiplicada por x' y. Então, isso é o que? É o nosso vetor de soluções para o modelo completo. Aqui, de vermelho, ó, vamos clicar duas vezes. Ó, é a mesma coisa, só que as x que estão sendo utilizadas aqui, elas são só as duas últimas colunas. Então, tem a média e tem a covariável, mas não tem o tratamento. Então, o modelo reduzido sem o tratamento. Se a gente clica aqui, ó, mesma coisa, ó. Isso aqui está resolvendo inversa de x vezes x' y, que é o nosso beta estimado. E aí, quando a gente olha aqui, ó,
Está só as duas primeiras colunas, está omitindo a segunda média, que não faz sentido, já tem uma média aqui, e está omitindo o efeito associado à incidência de efeito associado a covariável. Então não vai estimar efeito covariável. Então é um modelo que exclui covariável. Então temos um modelo completo, um modelo reduzido sem tratamento, um modelo reduzido sem covariáveis. Aqui nós temos o que? A nossa correção, que a gente sempre está utilizando ela, é a soma de todos os elementos, eleva ao quadrado e divide pelo número de elementos que foi somados. Então a nossa correção está sempre em todo lugar. E aqui a nossa soma de quadrados totais, que é o que? Não corrigida, né? Que é transposta de y que multiplica y, que é o que? Soma dos y elevado ao quadrado. Né? Então, o y elevado ao quadrado antes de ser somado. E depois se subtrai com a correção para ter a total corrigida. Então, essa daqui menos a correção é a total corrigida. Aqui, ó, quando a gente pega os graus de liberdade, para o tratamento a gente tem quantos? Tem 1, né? Porque a gente só tem o tratamento A e o tratamento B. Então, 2 menos 1, 1. Para a covariável, como a covariável é feita apenas linear, então a gente só gastou aqui com beta 1, a gente gastou só 1 grau de liberdade. O total são o quê? São 12 observações, menos 1, 11. E aí o resíduo, basta a gente pegar total menos tratamento, menos covariável, que sobra é o nosso resíduo. Para a gente obter as nossas somas de quadrados, a do tratamento vai ser o quê? Vai ser basicamente a soma de quadrados não corrigida do modelo completo menos a do modelo que exclui o tratamento. Então, por diferença, a gente vai obter a soma de quadrados referente ao tratamento. Então, como que a gente faria isso? Como que a gente obtém a soma de quadrados não corrigida? Vai ser o quê? Beta' x' y. Então, aqui a gente tem o quê? Beta', basta transpor essa matriz aqui, e o x dela é esse aqui, ó, x' transposta dessa aqui, que multiplica y. Então, temos a soma de quadrados não corrigida do modelo completo. E a gente faz essa mesma proposição quando a gente subtrai dela a soma de quadrados do modelo reduzido. Nós temos esse beta' do modelo reduzido, temos o beta aqui, na verdade, fazemos a transposta dele multiplicado por quê? Pela x desse modelo. Que x que é? Enquanto a do completo eram essas três, a desse modelo são essas duas colunas. Então, temos a média, está aqui, mas fica mais fácil eu copiar aqui do que eu criar uma nova aba simplesmente para tirar essa coluna de tratamento. Então, nós temos o quê? A transposta desse beta, a transposta dessa x, desculpem, pegando aqui até aqui, ó, a transposta dessa x, multiplicado por essa y. Então, essa é a soma de quadrados, essa segunda que a gente falou, soma de quadrados do modelo reduzido que exclui tratamento. Então, se a gente faz o do completo menos o do tratamento, que é tudo isso que está aqui, ó, nesse sistema de equação, a gente obtém a soma de quadrados referente ao tratamento. Para a covariável, a mesma coisa para calcular essa soma de quadrados. Como que a gente faz? A gente pega o do modelo completo, que é esse beta aqui, ó, transpõe ele, multiplica pelo x transposta e multiplica pela y. Então, beta' x' y do modelo completo. E faz a mesma coisa para o modelo que exclui a covariável. Então, faz o quê? Beta, transpõe, beta', transpõe ele ali, pega o modelo que exclui a covariável, que é esse x aqui, ó. Então, transpõe ela também e multiplica pela y. Então, temos beta' x' y do modelo sem covariável. Então, soma de quadrados do modelo reduzido, sem covariável, não corrigida. Então, como essa é não corrigida e essa também é não corrigida, a gente não precisa se preocupar com a correção. Então, acaba que essa subtração já contempla que a mesma coisa que eu tivesse feito, menos a correção aqui, menos a correção aqui. Porque esse menos com menos viraria mais de uma correção, a correção aqui, ó. Uma correção anularia a outra. Então, eu não preciso se preocupar com a correção nesse momento. Então, temos aqui como fazer a soma de quadrados por diferença do tratamento e da covariável, o mesmo tipo de soma de quadrados que a gente usou lá no SAS. Para total, como que a gente faz? Basta a gente pegar a não corrigida e tirar a correção. Agora sim a gente tira a correção. Como que a gente faz a não corrigida? A gente já falou, né? É o y', porque vai ser a soma dos quadrados de y, né?
só que não corrigida. E aí a gente subtrai do que? Da correção, que é o somatório de todos os y elevado ao quadrado desse resultado e dividido pelo número de elementos. Então, se a gente pegar a equação, também está aqui. Então, temos a soma de quadrado total. Para a gente encontrar do resíduo, se a gente fizer simplesmente o total menos a soma de quadrados de tratamento e da covariável, a gente vai encontrar um equívoco aqui, a gente vai encontrar um erro. Então, como que a gente encontra essa soma de quadrado do resíduo? A gente pensa igual o SAS, pensa em modelo. Então, a gente faz o do modelo completo, então faz a total menos a do modelo completo. Então, vamos ver aqui ó, como é que seria ó, isso. Então, temos a total, que está aqui, ó, não corrigida, menos a do modelo completo, que também vai estar não corrigida. Então, a gente não tira correção nem dessa, nem da total, nem da do modelo completo, que se a gente tirasse, basicamente, depois elas se anulariam. Então, é desnecessário. Então, como que a gente obtém a soma de quadrados não corrigida do modelo completo mesmo? A gente pega o beta, transpõe, multiplica pela x transposta e multiplica pela y. Então, beta' x' y do modelo completo. Então, a gente obtém o resíduo. Tudo que não foi explicado pelo modelo vai para o resíduo. Então, nesse tipo de soma de quadrados, a gente consegue a solução correta se a gente fizer dessa forma. Depois a gente pega essa solução, essa soma de quadrados, divide pelo número de graus de liberdade do resíduo para obter o quadrado médio do resíduo. O quadrado médio do tratamento da mesma forma, só que o tratamento é covariável. Nesse caso, a gente tinha dois tratamentos só, com 1 grau de liberdade, covariável também são 1 grau de liberdade. Então, o quadrado médio ficou igual à soma de quadrados. E aí, o F calculado, basta a gente pegar esse quadrado médio, dividir pelo resíduo, e esse aqui da covariável, basta a gente pegar o quadrado médio da covariável, dividir pelo quadrado médio do resíduo. E aqui a gente tem os p-valores associados, tanto ao tratamento quanto à covariável. E a gente vê a mesma coisa que a gente viu no SAS, que a covariável não foi significativa, não haveria necessidade da gente utilizar essa covariável para contornar esse problema. Como ela não restringiu a casalização, não foi delineado nada em relação a ela, faz sentido a gente realizar uma análise que não a contempla, porque basicamente ela é um efeito observacional, né? Não é um efeito que foi imposto e restringiu a casalização. Então a gente poderia pensar dessa forma e refazer um modelo que desconsidera essa covariável. Quando a covariável é significativa, aí a gente faria mais sentido manter ela e usar essa soma de quadrados aqui, em vez dessa soma de quadrados aqui embaixo. Isso complica muito quando você está trabalhando com um grande volume de variáveis respostas, porque cada análise ela pode ter uma covariável que influencia ou não aquela variável resposta. A mesma coisa, vocês vão ver que vocês vão ter esse tipo de problema quando algumas variáveis não seguem a distribuição normal, o resíduo delas, e aí você começa na análise, você acha que no computador vai ser muito fácil, você coloca todas as variáveis resposta em função do seu modelo, e depois muda tudo, porque ou uma covariável não tem efeito para uma variável, mas para outra ela tem, ou alguma variável você precisa fazer transformação de dados e outra não precisa. Então, nesses casos em que você pode ter que ter mudanças no seu modelo de análise, vai complicando e você vai tendo que fazer separações nessas análises em vez de fazer tudo automaticamente muito rápido. Se tiver ficado dúvida em como obter essa soma de quadrados do tratamento aqui, basicamente, se a gente for obter da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente pode pegar o modelo completo, que dessa vez não é o mesmo modelo completo aqui, ó, porque ele não contempla, a gente omitiu a covariável, então esse passaria a ser o modelo completo. E a gente faz um modelo reduzido que tira do tratamento, então que assume só média. Então a gente utilizar essa x para o modelo completo, que antes era o modelo sem covariável, e utilizar apenas a média para o modelo reduzido sem o efeito do tratamento. Esse modelo aqui que a gente está excluindo com variável já do modelo. Aí a gente pode fazer a total, vai ser a mesma coisa, mas a do resíduo a gente pode fazer que é o total menos o do modelo, que só tem o tratamento. E o do tratamento, então, basta eu fazer o quê? Eu tenho que ter essa beta do completo, eu tenho que ter essa beta do reduzido. Essa beta do completo é x' x invertida vezes x' y. E a do reduzido é esse x aqui, ó, x' x invertida, que multiplica x' y.
Lembrando que sempre que eu falo linha, eu estou falando da transposta da matriz, ou do vetor. E aí, eu vou pegar o que na soma de quadrados? Eu vou pegar esse beta, o do completo, transpor, que é beta linha, x e y, a soma de quadrados não corrigida. Então, esse beta linha multiplicado por esse x linha, esse x transposto, multiplicado por esse y, menos o do modelo reduzido, que é esse beta. Como é um escalar, a transposta é igual a ele mesmo, multiplica a transposta dessa x, que multiplica essa y. Então, eu tenho o completo menos o reduzido. Eu tenho a soma de quadrados associada ao tratamento, nesse caso. Aí, o quadrado médio, basta eu dividir a soma de quadrados pelos seus respectivos graus de liberdade. E para f calculado, eu vou pegar esse quadrado médio e dividir pelo do resíduo, sendo que o resíduo daqui é diferente do resíduo do modelo considerável covariável e também o quadrado médio do tratamento é diferente. Então, o meu f calculado também vai ser diferente do meu p-valor, mas nesse caso não mudou o resultado que eu encontrei. Em ambos os casos, o tratamento foi significativo. Aí você vai lá e pergunta para mim, então eu gastei todo esse tempo aprendendo algo que chega no mesmo resultado, que não serve para nada? Não, mentira. Aquele era um exemplo. Antes, na aba anterior, vamos mudar aqui o nome para análise de covariância não significativa. E vamos mudar o nome do próximo para análise de covariância significativa. E aí, se você olhar nos dados aqui, eu fiz umas alterações, simulei novos dados, dessa vez com a covariável significativa, p-valor menor que 0,05. O tratamento também é significativo. Mas e se eu ignorasse essa covariável? Aí olha só, se você não testasse a covariável, o seu resultado do tratamento daria não significativo, porque essa covariável ela era responsável por grande parte da variação da característica sob análise. Então, quando você pega, não é o mesmo caso que eu testei lá no SAS, brincando rapidinho, o peso final, tá? Que seria significativo. Esse é um caso que é GMD mesmo, mas que foi influenciado pelo peso inicial, mesmo você já corrigindo para ele, que o ganho mediário é peso final menos peso inicial dividido pelo período, o desempenho no experimento foi influenciado pelo peso inicial, porque os animais que já eram maiores já partiram numa vantagem competitiva em relação aos outros. Possivelmente por isso podem ser outros fatores geradores desse efeito. Mas nesse caso, o peso inicial favoreceu o desempenho dos indivíduos no experimento. E aí, quando a gente ignora essa possibilidade de existir essa covariável e analisa de forma normal, olha o que acontece. O nosso resíduo, soma de quadrado do resíduo, que aqui é 0,0570, aqui é 0,2090. Então, aumenta bastante. Né? A mesma coisa ocorre com o quadrado médio. O quadrado médio 0,063 e aqui 0,0209. Então, nós temos aqui um F calculado de 9,4795, enquanto nesse tratamento aqui de baixo, o nosso F calculado vai para 2,11. Então, o nosso resíduo fica muito inflado por não ter corrigido um efeito que existe. Outro problema seria você trabalhar com efeitos que não existem, porque você está perdendo grau de liberdade, mas não está tirando soma de quadrado do resíduo. Entretanto, muitas vezes você tem que trabalhar, porque você achou que existia uma heterogeneidade na área, não existia, você restringiu a causalização, então não tem mais o que você fazer. Mas no caso da covariável, você não fez nada disso. Então, olha só, o que ocorreria se nesse experimento você nem soubesse que existe a possibilidade de você incluir uma variável, essa variável do peso inicial como covariável. Você teria encontrado um resultado não significativo, né, que é o p-valor maior que 0,05. Então,
Então, para valor de 0,17, altíssimo, né? E aí quando você utiliza a covariável, você encontra o efeito que existe, né? Então, a covariável, ela fez sentido e o efeito de tratamento passou a ser significativo. Então, o efeito, grande parte da variação que estava indo para o resíduo era causada por essa covariável. Ao corrigir esse efeito, você conseguiu detectar uma diferença que existia, né? Então, a covariável, ela sim é muito útil e valeu a pena você estudar. Voltei com o GMD para cá, para ter as brincadeiras aqui com soma de quadrados tipo 1, começando com tratamento e começando com PI, para vocês verem que muda os resultados. E agora eu vou, vocês podem usar e brincar aí para vocês irem obtendo outros resultados. Eu vou pôr agora PI2, que vai ser, essa nova variável vai ser PI elevado ao quadrado. Diferente do Excel, que deriva de Visual Basic, utiliza esse símbolo para elevar ao quadrado, o SAS utiliza dois símbolos de multiplicação seguidos para representar a exponencial. Semelhante à linguagem Fortran, também utiliza esse mesmo descritor, esse mesmo símbolo para identificar o que a operação é de potenciação. Então, podemos aqui acrescentar o PI2 para ver por curiosidade como ficaria o resultado dessa análise, acrescentando também, além do efeito linear da covariável, um efeito quadrático. Vou selecionar apenas essa parte para rodar, vou salvar e vou rodar. Então vocês veem que além do PI, do PF, do GMD, foi criado agora também PI2. Eu podia ter chamar essa aqui de linear, e essa aqui de quadrático, poderia. Só falar que linha é igual a PI e quad é igual a PI elevado ao quadrado. E aí lá embaixo eu utilizava no modelo, na modelagem, no modelo, esses novos descritores para essas variáveis. Aqui ficou o linear com PI e o quadrático com PI2. Então, nem o efeito linear, nem o quadrático foram significativos. Mas se eu fosse testar, eu teria que testar primeiro esse aqui, o efeito quadrático. Se eu visse que não faz sentido, eu poderia remover ele e testar de novo com o efeito linear, que a gente já viu também que não era significativo. Aqui nós vamos fazer mais um exemplo. Dessa vez eu modifiquei os dados para que a gente encontrasse tanto efeito linear quanto quadrático da covariável. Então a gente tem o data B, que vai receber esses dados. Temos o input, que vai declarar o nosso cabeçalho de dados, que vai conter tratamento, efeito linear e ganho mediário. Depois tem um arroba indicando que numa mesma linha eu vou entrar com mais de uma unidade experimental com os dados. Aí depois nós incluímos uma equação chamada quad é igual a lin elevado ao quadrado. Então vai pegar esse lin aqui e vai elevar ao quadrado, vai criar uma nova variável quad que vai receber esse valor. E depois o cards com a entrada de dados. Parece confuso que a equação veio antes dos dados, mas é assim que o SAS pede que você inclua essas informações. E aí no cards a gente entra com os dados. Então, tratamento, linear e GMD. Ué, mas cadê o quad? O quad você não fornece, ele que vai calcular para você através da fórmula que você deu aqui. Então, inclusive ele vai aparecer por último dentro da fórmula que a gente solicitou até agora. O procprint para a gente verificar se esses dados foram colocados direitinho, né? Então a gente coloca eles nos resultados, porque fica mais fácil a gente conferir se a gente não estiver batendo com os dados que a gente tem anotado no papel. E aí a gente vem aqui e corrige. O procglm, nós vamos solicitar para ele que ele busque os dados no data B, esse data aqui, esse arquivo de dados,
nós vamos informar que apenas a variável tratamento é do tipo classificatório. Entretanto, no modelo, além da nossa média e do erro, nós vamos ter o tratamento, o efeito linear e o efeito quadrático. E aí nós temos, vamos pedir a soma de quadrado tipo 3 e a solução. E aí o run, para a gente executar tudo até o momento. Mas aí eu vou selecionar até aqui, para não rodar outras coisas anteriores, e vou ver os resultados no results. Então temos aqui o arquivo de dados para a gente verificar o quad que já foi criado. E aí, quad nada mais é do que o peso inicial elevado ao quadrado, que é a nossa covariável. E aí o elevado ao quadrado para a gente estimar o efeito quadrático. Então temos aqui o modelo, 3 graus de liberdade, um do tratamento, um do efeito linear e um do efeito quadrático. Nós temos a soma de quadrados, o grau de liberdade total, o grau de liberdade do resíduo. E aqui nós temos soma de quadrado do resíduo e o quadrado médio do resíduo, nosso testador. E aí nós temos as soluções aqui, mas do SAS, mas não necessariamente vai coincidir com a solução do software de planilhamento, se a gente fizer esse mesmo exemplo lá, porque o SAS pode utilizar uma peça generalizada, automática, e a gente utilizar um outro tipo de restrição do sistema de equação. Então pode não bater. Fora isso, a gente ainda poderia utilizar em ordem diferente. Então ele utiliza aqui, primeiro ele chama de intercepto, essa constante, e depois ele chama de... ele coloca os tratamentos, depois ele coloca o efeito linear e por último o quadrático. Não sei se foi nessa ordem que a gente colocou no software de planilhamentos, se a gente for mostrar lá, mas mesmo que fosse a restrição do sistema de equação ou o inverso generalizado, poderia ter sido diferente. Então, o efeito quadrático foi significativo, a gente não vai remover ele. Se ele não fosse, a gente poderia remover e testar para ver se ao menos o efeito linear é significativo com a ausência do efeito quadrático. E aqui o tratamento. No caso aqui a gente vai considerar esse modelo como adequado e o tratamento não foi significativo. Então a gente não rejeita H0, a gente considera que nesse novo exemplo, nesses novos dados fornecidos, existe efeito sim do peso inicial no desempenho no ganho mediário dos animais. Os animais que já chegam mais pesados no suplemento conseguem competir melhor e ganhar mais peso, mas não existe um efeito do tratamento. Então, o tratamento A e B não existem diferenças estatísticas entre eles. Obrigado pela sua participação e até a próxima.